capítulo 16. Então, a gente tem, antes da gente começar a leitura, eu vou só trazer um contexto geral. O livro de João, ele é dividido pelos estudiosos e ele é um excelente livro para a gente começar a conhecer mais sobre Jesus, porque diferente dos outros evangelhos, ele foi preparado para isso. O próprio João vai falar lá no capítulo 20 que ele escreveu que tudo que Jesus fez não caberia em todos os livros do universo, mas ele selecionou algumas coisas e colocou aqui no livro dele para que, com dois objetivos bem claros, a gente tem que encontrar em todo o capítulo, de acordo com o próprio autor, que foi João, o discípulo. Ele falou assim, ó, eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias esperado, e que com isso tenham vida em seu nome. Então, ó, quando a gente terminar, a gente está um pouco depois da metade do livro, a gente tem que sair transformado. Essa transformação não sou eu que vou fazer na vida de ninguém. Essa transformação ela vem quando a gente tem um encontro real com Jesus. E eu falo bastante sobre isso porque isso mudou a minha vida. E esse livro é um excelente livro para a gente começar nessa jornada, porque ele conecta a gente com o Antigo Testamento, conecta a gente com outras passagens. Então a gente vai ter uma boa jornada aqui. E no capítulo 16, o que está acontecendo? É um momento de muita tensão. Então, falei sobre isso na semana passada. Eu preciso que vocês sintam a tensão que está acontecendo aqui. Jesus já está próximo de ir para a cruz, de ser crucificado. O que já aconteceu? Ele já falou que ele é a videira, ele já prometeu o Espírito Santo, ele já lavou os pés dos discípulos, que foi algo assim, é uma cena, não sei se você já viu, Maio, The Chosen, que é uma série. Você já viu The Chosen? Não. Amiga, você precisa assistir o The Chosen. Depois eu vou te mandar o link. É uma série que ela é uma série de ficção, mas ela é baseada na Bíblia. Então eles usam, então tem muitos momentos muito marcantes. Então o momento ali em que Jesus lava os pés dos discípulos, aí eu te oriento a assistir aos encontros anteriores. É um momento de um significado muito forte, porque Jesus, o Rei do Universo, se ajoelha e lava os pés de todos, inclusive de Judas que vai traí-lo. E nesse momento aqui agora, para vocês entenderem como isso se conecta com a nossa vida, Jesus ele está confortando. Jesus é o que mais está sofrendo e ele é que está confortando agora os discípulos. Ele vai confortar os discípulos com a promessa do Espírito da Verdade, que aí ele vai falar bastante aqui sobre o Espírito Santo. Então agora vamos começar a leitura. Capítulo 16, eu vou ler o versículo 1 e eu vou intercalando contigo, tá bom? A minha versão é NBV, ela pode estar um pouco diferente, mas não tem problema. 16, versículo 1 diz assim: Eu lhes disse estas coisas para que vocês não sejam abalados por tudo que virá depois. Aí só já explicando aqui, que coisas são essas que ele disse? O capítulo anterior que ele está confortando. Então ele falou para os discípulos que eles vão ser perseguidos, que o mundo não vai aceitá-los, que eles vão sofrer, mas que também eles vão ter alegria. Então, ele está trazendo isso dentro desse contexto. Vai lá, versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Eu gravei essa aqui na minha Bíblia, porque o que ele está dizendo aqui, ó, cara, vocês vão ser expulsos das sinagogas. E a verdade vai ser o tempo em que aqueles que vão matar vocês vão pensar que estão prestando um serviço a Deus. E na hora, eu lembrei de uma pessoa. Eu lembrei de Paulo, que era Saulo. Porque foi exatamente assim que ele foi transformado. Então, é possível, aí eu até coloquei aqui Saulo em uma interrogação. É possível que aqui Jesus já estivesse fazendo uma referência a Saulo, que perseguia os cristãos, e depois foi transformado e foi usado. Em algum momento, eu acho que é bem legal o nosso grupo aqui estudar a vida de Paulo e as cartas que ele escreveu. Todo ano eu me desafio a ler uma versão diferente da Bíblia. Esse ano foi a NBV. E quando eu cheguei nas cartas de Paulo, Paulo foi um dos maiores, o maior escritor do Novo Testamento, quem escreveu mais cartas do Novo Testamento. Cara, eu lembro aqui, eu estava nesse escritório de madrugada, lendo as cartas de Paulo, e parece assim, que ele puxa uma cadeira, ele fala assim, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te explicar de pai para filho na fé, como é a jornada por Jesus. Paulo escreveu muito, mas ele nunca escreveu sobre ele. Ele sempre escreveu sobre Jesus.
Ele sofreu sobre Jesus, ele estava disposto. Ele teve uma transformação tão forte, eu gosto muito de Paulo, ele teve uma transformação tão forte, tão impactante, porque ele era esse cara aqui, que perseguia, que Jesus estava profetizando, que perseguia, que matava e que achava que estava fazendo um serviço para Deus. Olha que loucura, né? A gente falou, tem gente, até falei na minha oração, eu fiz um thread esses dias, que até deu bastante compartilhamento, sobre uma visão, uma percepção que eu tenho tido da galera se ofendendo, cara, em nome de Jesus na internet, que loucura. Tipo, a galera se digladiando mesmo ali nos comentários e usando a fala de outras pessoas para expor a pessoa, mas a gente está vendo que aquilo ali é porque a gente sabe, né, que polêmica ela gera muito like, ela gera muito engajamento. Eu não tenho um perfil extremamente engajado, porque não é esse o meu objetivo. Mas eu entendo que as pessoas que se conectam, como vocês que se conectaram, têm interesse em Jesus, têm interesse em um relacionamento com Jesus. E eu vejo Jesus sendo usado como palco para as pessoas se matarem na internet. Na internet. E nunca foi isso que ele quis. Nunca foi isso que ele quis. Ó, o Pedro falou que agora ele está lendo as cartas, terminou Filipenses e agora Colossenses. Então, se eu não me engano, é Colossenses. É um dos que ele pega e ele está falando com aquele povo em específico, mas parece que ele está falando com a gente. Está falando assim, olha, eu sei o que é esse sofrimento, mas ele vale a pena. Esse Paulo, ele vai dizer assim, ó, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alegrem-se nas tribulações, porque essas tribulações momentâneas, elas não se comparam à glória do porvir. Eu sempre me pergunto, cara, o que foi que esse cara viu para ele ter tido uma transformação tão intensa? Sim. Então, o que ele lançou sobre Jesus para que a vida dele, agora, a vida dele não girava em torno do trabalho dele. E isso, a minha vida hoje, se eu vacilar, eu estou imerso dentro do meu trabalho. Teve semana passada um encontro que a gente terminou aqui, eu tive que voltar para terminar algumas coisas do meu trabalho. E a gente sabe que isso, a gente vai sendo engolido pela nossa rotina. Mas isso não pode acontecer. E aí, quando a gente tem um encontro real com Jesus, a nossa percepção sobre a vida muda, sobre trabalho muda. Não é que a gente vai deixar de trabalhar, mas é que até no trabalho a gente encontra uma oportunidade para falar sobre ele, para chamá-lo para dentro das coisas que estão acontecendo. Então, eu coloquei isso aqui, que provavelmente Jesus estava falando sobre Saulo, que virou Paulo depois. Versículo 3. Isso é porque eles nunca conheceram o Pai e nem a mim. Versículo 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vô-lo tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Mas agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará daquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Porque tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu posso dizer-lhes que ele mostrará a vocês a minha glória. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Ó, Jesus está falando muitas coisas importantes aqui agora. Primeiro, os discípulos eles estão inconsoláveis, inconsoláveis nesse momento. Eles estão entendendo que vai acontecer alguma coisa com Jesus. Eles estão entendendo, começando a entender o sofrimento disso, que ele já vem falando sobre isso. Eles estão muito tristes. Jesus também está muito triste.
E eles falam, e aí Jesus fala para eles assim, aqui entra Jesus falando claramente sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Então ele fala assim, ó, fica tranquilo, eu vou, mas eu vou colocar aqui um outro consolador que vai estar com vocês e esse está com a gente até hoje. Jesus está com a gente hoje aqui dentro nessa sala virtual, ele está aqui acompanhando a gente através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a pessoa que está com a gente hoje e sabe aquele pensamento que dentro que a gente tem que tira a gente de algo errado, aquele ela até fala aqui, ó, esse consolador ele vem para quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu até falei em outros dias aqui, Jesus, ele não passa pano pro pecado. Só que ele não rejeita o pecador. Ele rejeita o pecado, mas ele aceita todos nós. E ele nos confronta, quando a gente vai buscar um encontro real com Jesus, a gente vai ser confrontado. Mas porque ele quer nos salvar. Porque ele quer tirar da gente o que é ruim, porque nos afasta dele. E o Espírito Santo agora, ele faz todo esse papel. Então, qualquer impulso que a gente tem para o bem, qualquer impulso que a gente tem para fazer o que é certo, não é nosso, porque todos nós somos pecadores. Qualquer impulso que a gente tem para fazer o que é bom, para fazer o que é correto, para fazer o que agrada a Deus, ele vem do Espírito Santo. O impulso que trouxe vocês aqui nessa sala hoje foi o Espírito Santo. É ele que está com a gente. E aí, olha que Jesus deixa bem claro: ele não vem falar sobre ele. Ele vem falar do que ele ouviu. Ele vem apontar, assim como Jesus veio para glorificar o Pai. O Espírito Santo vem levar a gente para Jesus. O Espírito Santo leva a gente para Jesus e ele já deixou isso para os discípulos e isso se estende até nós hoje. Porque ele fala, ó, ele me glorificará e trará grande honra a mim a mostrar para vocês a minha glória. Então ele fala sobre isso, porque tudo o que pertence ao meu Pai é meu. Por isso posso dizer-lhes que ele mostrará a vocês a minha glória. Então a gente só consegue conhecer Jesus de verdade através do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Porque é isso, essa guerra espiritual que a gente comentou mais cedo, ela é vencida no nosso lado não por nós, a gente não consegue. A gente não tem fé, a gente não tem força. Isso tudo quando a gente se abre, o que a gente pode fazer? Reconhecer. Aí entra até dentro das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espírito. Como assim, os pobres de espírito? São aqueles que reconhecem que precisam do Espírito Santo, que leva a gente até Jesus. Quando a gente reconhece, a transformação ela começa a acontecer. Tiago, como é essa transformação? Eu não sei, não é uma regra fechada. A forma como eu fui transformado e vou sendo transformado dia após dia é diferente a forma como Deus vai falar comigo, a forma como eu vou ter meu encontro com Jesus através do Espírito Santo é diferente da forma como vocês vão ter um encontro com ele. Mas o fato é, todos nós estamos aqui, todos nós humildemente estamos pedindo para sermos usados e abrindo a nossa até o entendimento da palavra só vem através do Espírito Santo. Então a gente precisa dele na nossa vida. Então Jesus está com a gente. Se você se sentiu sozinho em algum momento dessa semana, talvez só tenha ficado apagado um pouco da sua mente a imagem do Espírito Santo que eu queria trazer de volta agora. Que é isso que Jesus está falando. Ele está falando assim, eu deixei para vocês um consolador. Qual é a função do consolador? Consolar. Né? E às vezes a gente sente que nada e nem ninguém vai conseguir consolar a gente. Mas aí entra o Espírito Santo. Só que o consolo do Espírito Santo é mostrar para a gente o pecado, a justiça e o juízo. E é isso que às vezes as pessoas não querem. Né? Então, quando a gente vai até Jesus, a gente é confrontado. Não porque ele quer nos humilhar, não é nada disso. Jesus jamais humilharia nenhum de nós. Mas ele quer nos transformar de verdade. Jesus não é aquele amigo que dá tapinha nas costas e fala assim, vai com Deus e não quer saber de você. Não, ele te abraça. Quando ele te abraça através do Espírito Santo. E através do Espírito Santo ele te mostra. Ele te mostra o que precisa ser mudado. Eu não sei o que precisa. Eu mal sei o que precisa ser mudado na minha vida. E às vezes eu nem sei. Né? Às vezes eu nem sei. Às vezes a gente acha que está tudo certo. E aí vem o Espírito Santo e traz pra gente. E é acontecendo exatamente isso essa semana. Exatamente isso. Deus está me mostrando tudo o que ele quer mudar em mim. Uhum. É isso. Exato. E aí, sim, quando a gente tem clareza, palavra.
Na palavra a gente tem essa clareza. Então, beleza, a gente fechou esse momento e aqui Jesus continua agora, ele vai afirmar, olha só, né? Que a tristeza dos discípulos vai se converter em alegria. Versículo 17. Porque tá, uma coisa aqui para explicar. Tem muita gente que acha também que viver ao lado de Jesus é uma vida de sofrimento eterno. Aí eu preciso, calma aí, galera. A vida com Jesus ela não é ruim. A vida com Jesus é uma vida boa. Sempre tenho falado por aí porque as pessoas acham que, cara, você vai virar vida com Jesus, você vai virar um caretão, não vai fazer mais as coisas boas da vida. Aí vamos conversar um pouco sobre o que são as coisas boas da vida. Coisas boas da vida é você ter 5, 10, 15 minutos de prazer e depois se sentir um lixo. Essas são as coisas boas da vida? É a falta de propósito são as coisas boas da vida? Ou é um sofrimento? Porque assim, ó, sofrer é algo inevitável na nossa vida. A gente passa mais tempo sofrendo do que sendo feliz, isso é um fato. Agora, a gente pode fazer isso com propósito, que é o que eu vejo muito em Paulo. Eu espero que a gente tenha tempo para estudar sobre Paulo em algum momento. Ele trazia uma visão sobre o sofrimento, e falou assim, cara, isso aqui não é nada. O que é eu sofrer durante 80 anos da minha vida e viver uma eternidade ao lado de alguém que entregou a vida por mim? Não é nada. Não é nada. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente vê que a nossa visão até sobre o sofrimento muda quando a gente tem um encontro real com Jesus. A nossa visão sobre tudo muda. Beleza, então, e aí ele vai dizer, né, que a tristeza dos discípulos vai se converter em alegria. Versículo 17. Que será que ele está dizendo? Perguntavam alguns dos seus discípulos entre si. Que será isso que ele quer dizer com mais um pouco e não me verão? Ou seja, eles não estavam entendendo que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer e que depois ele ia ressuscitar. E olha que loucura, isso já tinha sido profetizado. Eles sabiam, a Bíblia que eles tinham, que era a Torá, que era todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, os profetas, eles sabiam isso decorado. Os judeus do primeiro século, eles sabiam decorados, porque eles tinham muita tradição oral. Então, eles sabiam das profecias. Só que eles não tinham entendido. Isso é maluco. Eles não tinham entendido. O que faltava para eles entenderem? Ó, ele fala Diziam. assim, pode falar, amigo. Ah, Não, só terminar a leitura aqui. E um pouco mais viverão novamente. E porque vou para o Pai. Então, eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando aqui. Isso aconteceu várias vezes já nos outros capítulos. Pode continuar a leitura. diziam, pois, que quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz. Jesus percebeu que eles queriam perguntar a respeito disso. Então disse: Vocês estão perguntando entre si o que eu deveria dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão novamente? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Será semelhante à alegria de uma mulher em trabalho de parto quando seu filho nasceu. Olha que analogia que Jesus faz aqui, né? A sua aflição dá lugar a uma alegria imensa por ter vindo ao mundo uma criança. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E Naquele, naquele... Ai, desculpa. tudo bem. Desculpa, pode falar. Naquele tempo não terão necessidade de perguntar mais nada. Se pedirem algo do Pai, ele dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Esse texto muitas vezes é mal interpretado. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Só trazer aqui um alerta, né? Muitas pessoas usam um verso bíblico separado para fundamentar um monte de coisa maluca. Nunca, meus amigos, nunca peguem um versículo isolado. Sempre vejam, você veja, o que a gente está fazendo aqui, cara? A gente está aqui há muitas semanas. A gente começou, a gente está em dezembro, a gente começou, sei lá, Pedro, em julho, né? Julho, foi agosto. A gente está aqui há vários meses já, estudando um livro. E toda semana a gente nunca pega um versículo, a gente conversa sobre o versículo, mas a gente sempre tenta entender, e esse é o princípio básico para a gente entender melhor o texto bíblico. Entender que todo verso é a menor partícula de um texto, ele sempre vai estar dentro de um contexto, que é um capítulo. Todo capítulo ele vai estar dentro de uma perícope, que a gente chama, que é como se fosse um assunto.
e isso vai estar dentro de um livro. E esse livro está conectado com todos os outros livros. Se eu não me engano, é o livro de Timóteo que diz que toda a escritura ela é útil para aprendizado, para repreensão, para disciplina. Então, quando a gente usa, por que a gente vê tantas interpretações? E durante toda a história da humanidade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela foi usada já para fazer atrocidades. E muitas atrocidades foram feitas usando o texto fora do contexto. Então, se eu puder deixar alguma coisa para vocês, sempre busquem. Para quem que ele estava querendo falar ali? Que ele tava... Porque se eu pegar esse texto isolado, olha só que perigo, e falar assim: se pedirem algo do meu pai, ele dará a vocês tudo o que pedirem. Cara, se eu pedir um carro para ele agora, ele vai me dar um carro? Será que é assim que funciona? Né? Não é assim que funciona. Deus não trabalha desse jeito. Só que olha o contexto que a gente está vendo. Ele está falando em um contexto de sofrimento. Agora, Jesus está prestes a morrer. E ele está confortando. Então, se a gente está num momento de desespero, ali como eles estavam, sem entender, será que eles iam estar pedindo para o Pai alguma coisa material? E não que a gente não possa, tá? Estou falando de contexto. Será que eles iam estar pedindo, ou eles iam estar pedindo sabedoria, discernimento, consolo, conforto? Faz muito mais sentido quando a gente entende todo o contexto, né? Então, ó, o Pedro colocou aqui que o que a gente mais vê são pessoas usando versos, né? De forma solta e sem saber o contexto. Exatamente. E esse é um dos exemplos. Então, é um alerta que fica pra gente. Tá. Ele dará... Ah, tá. Agora é o 24, amigo. Pode continuar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Eu tenho falado por meio de ilustrações. Chegará o momento em que isso não vai ser mais necessário. E eu falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o próprio Pai ama vocês, porque vocês me amaram e creram que eu vim do Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Tá, antes da gente continuar aqui, é só para a gente ver o quanto que Jesus fala sobre pedir em nome dele, né? E aí isso explica até algumas tradições de orar e sempre terminar em nome de Jesus, amém. Né? Não sei se vocês já perceberam isso, e às vezes entra até na nossa oração. Você está orando, você faz a oração inteira lá e no final você fala, em nome de Jesus, amém. Muito disso vem desse texto. Qual é o problema? O problema é que às vezes o em nome de Jesus, amém, virou só um jargão, virou só uma frase solta, né? Porque quando a gente fala em nome de Jesus, amém, a gente está pedindo em nome dele. Mas como os próprios discípulos vão falar para Jesus, Senhor, antes dele fazer aquela oração modelo, né? Ensina-nos a orar. A gente não sabe orar. Nem orar a gente sabe. A gente não sabe pedir. E ele fala assim, ó, peçam em meu nome. Ou seja, aí, olha o ciclo. Ele já falou para fiquem tranquilos, eu vou, vai acontecer muita coisa e tal, mas eu vou mandar o Espírito Santo. Logo depois dele falar do Espírito Santo, ele fala, peçam em meu nome. O Espírito Santo aponta, vai trazer para a gente à tona, ele está mais interessado em trazer a gente à tona a pessoa de Jesus do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que esse livro inteiro, ele aponta para uma pessoa, Jesus. O capítulo 1 de João fala que Jesus ele é a glória unigênita do Pai. Ele é o próprio Deus encarnado. Ou seja, o próprio Jesus vai falar para Felipe, né? Felipe vai falar para ele assim: então, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí ele vai falar assim: é sério, Felipe? Você está comigo há todo esse tempo e você não viu o Pai ainda? É só você olhar para mim. E Jesus é acessível. É outra coisa que a gente esquece. Primeiro é que ele é uma pessoa. A gente trata, às vezes, Jesus como uma ideia. Jesus é uma pessoa. Uma pessoa que sente, uma pessoa que fala, uma pessoa que ama, uma pessoa que faz as coisas, uma pessoa. E pessoas, a gente se relaciona. Então, ó, eu conheci vocês, agora eu vou ter um relacionamento com vocês. Então, Jesus é uma pessoa que quer se relacionar. Aí a gente vai, cara. Já pensou se eu chegar. E vamos supor que a gente se encontra todos os dias. E todos os dias eu chego para a Maia e falo assim: oi, Maia, bom dia, tudo bem com você? Quanto tempo? Todos os dias a mesma frase.
No terceiro dia, ela vai virar para mim e falar assim, você tá maluco? Por que você fala as mesmas coisas? Não é? Um relacionamento é quando a gente abre o coração para um cara chateado, tá feliz, tá alegre, e às vezes a gente trata Jesus como tudo, menos como uma pessoa. Menos como uma pessoa, né? Seja porque eu nasci e cresci no contexto religioso. Então, meu encontro com Jesus veio depois de muito tempo de adulto. Eu nem sabia que Jesus era uma pessoa. Eu agia como se ele fosse qualquer coisa, menos uma pessoa. A minha vida mudou quando eu entendi que ele era de fato uma pessoa, que eu precisava dele, que ele é real e que eu encontro ele na palavra. E aí, agora, pedir em nome dele é pedir ele na minha vida. É pedir para que tudo aponte para ele, a palavra toda aponta para ele. Porque quando a gente, sabe, Jesus é a pérola de grande preço. Quando a gente tem na nossa vida, do que mais a gente precisa? Ele vai cuidar do que a gente precisa. Ele vai cuidar do que a gente precisa. Mesmo muito mal interpretado também o texto de Mateus buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o contexto ali? Sermão do Monte, e Jesus fala todas estas é uma palavra que se refere a algo que ele já disse. E aí muitas pessoas usam por aí que Jesus fala assim, ó, buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Cara, aí Jesus fala assim, mano, eu nunca disse isso. Eu disse todas estas coisas. E se você tiver um pouco mais ou um pouco menos de preguiça intelectual e ler o parágrafo anterior, você vai ver que eu estou falando que quem se preocupa com o que comer, o que beber, o que vestir são os pagãos. Porque eles não têm a quem buscar. Vocês não deveriam se preocupar com essas coisas. Depois que ele fala isso, que são as coisas básicas da nossa vida, que a gente precisa, aí ele fala, buscar primeiro o reino. Então, pedir em nome dele, buscar primeiro o reino, é entender que ele vai nos suprir do que a gente precisa, porque a gente nem sabe o que a gente precisa. Tiago, pô, mas ele não vai me dar o que eu quero? Ele vai te dar algo muito melhor do que você quer. Ele vai te dar o que você realmente precisa. E aí você confiar nele. E a vida com ele é boa. A vida com ele não é ruim. Ela não é fácil, mas ela é boa. São coisas diferentes. Mas isso é um tema para uma outra conversa. Então aqui, ele falou exatamente, ele repete muito isso, né? Peçam em meu nome, peçam em meu nome. Por quê? Quanto mais você pedir em nome dele com sinceridade, mais você vai pedir ele na sua vida. E isso vai mudar a forma como você enxerga tudo ao seu redor. A forma como você lidar com o dinheiro, com as pessoas, com o trabalho, com tudo, com tudo. Então a gente precisa pedir em nome dele e ele através do Espírito Santo. Foi isso que a gente viu até aqui agora. 29. Sou eu que leio agora ou você, amigo? É você. Tá. Finalmente, o Senhor está falando claramente, disseram os seus discípulos. E não mais por meio de ilustrações. Então parece que caiu a ficha agora deles. 30. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por Olha que, isso cremos que saíste de Deus. olha que loucura, né? Isso, 3 anos. 3 anos andando com Jesus. 3 anos. Imagine, 3 anos. Eu moro aqui em Brasília, vai fazer 4 anos. Eu já acho uma eternidade. Imagina 3 anos você andando com Jesus e ter esse insight. Tivemos um insight. Olha que maravilha. E aí Jesus vai falar assim, é sério? Olha o que ele fala aqui. Então agora vocês creem? Depois de todo esse tempo, depois de tudo que eu já fiz, agora que vocês creem? 32, pode ler. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vos sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E ele está profetizando mais uma coisa que vai acontecer muito em breve, né? Então, eles vão abandonar Jesus em alguns momentos. Eles vão abandonar Jesus quando ele vai para o Getsemane, ele ora, ele sua sangue ali, literalmente, não é uma metáfora, e eles vão estar dormindo, abandonaram Jesus. Quando chegam quando chegam ali os sacerdotes para prender Jesus, uma galera vai correr, vai fingir que não conhece Jesus. Andaram com ele 3 anos e meio. Eu sempre faço isso, mas depois eu puxo pra gente. Porque é muito fácil a gente virar agora e falar, abandonou Jesus e tal. Nossa, eu jamais faria isso. Será que a gente não faria? Será que a gente também não entenderia se a gente estivesse ali? A gente deixa de buscar Jesus por muito menos. A gente tem mais acesso. A gente tem acesso a gente tem acesso a toda a história que eles não tinham. A gente já sabe quem ele era, já sabe os erros que eles caíram,
E hoje a gente cai no mesmo erro. Uhum. Vou dar um exemplo simples aqui. E, de novo, não é uma crítica, é um fato. Tem no nosso grupo umas 60 pessoas, pelas iniciativas que foram feitas e a galera que chegou. Pelas coisas que acontecem na vida, que eu sei que, às vezes, beleza. Mas a gente deixa. E isso aqui, quando todo mundo vem, ninguém se arrepende, todo mundo ama. Cara, é o momento que eu precisava e tal, aquela coisa toda. Mas isso aqui é uma fagulha. O máximo que a gente vai terminar daqui a pouco. A gente passa uma hora aqui. O que é uma Sim. hora em uma semana? O que é uma hora em 24 horas? Não é nada. O que é uma hora em uma semana? Passa 2 horas na academia, passa 2 horas sentado num bar. Entendeu? E assim, a gente age muitas vezes, eu, Thiago, muitas vezes pior do que os discípulos. Porque é fácil olhar para a história deles e falar assim: nossa, que vacilo, mano. 3 anos e fazendo essas perguntas idiotas para Jesus, eu faço muito pior do que eles. Eu faço muito pior, porque eu já sei que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas muitas vezes eu, Thiago, no meu dia a dia, é muito bonitinho o Thiago falando aqui. Mas vai morar com o Thiago. Vai ver o Thiago no dia a dia, às vezes no trabalho dele, quando uma situação, porque eu sempre falo, né, que a gente consegue premeditar a ação, mas nunca consegue premeditar a reação. Isso, verdade. Explode. E aí? Né? Agora, aí a gente vê que é impossível pelas nossas próprias forças. Entretanto, não é pelas nossas forças. E a gente vê que a Bíblia, por isso que ela é um livro incrível, que ela mostra que só teve um que foi perfeito. Só Jesus. Todos os outros falharam. Todos. É por isso que todos os heróis do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Moisés, um grande líder, falhou e feio. Davi, esquece. Todos. Sansão, horrível. Todos eles eram heróis imperfeitos. Só teve um que foi perfeito. Os discípulos, cara, vacilão demais. Nós três fôssemos discípulos de Jesus aqui, ia vacilar do mesmo jeito. Porque não é sobre a gente, é sobre ele. E isso é para tirar um peso gigante da gente. Nós não somos os heróis da nossa história. Jesus é o herói da nossa história. Quando a gente entende isso, aí é que ele fala assim, cara, lancem sobre mim as ansiedades de vocês, porque eu tenho cuidado de vocês. Eu sou o herói da vida de vocês. Eu sou o verdadeiro herói. O único que não falhou. E eu nem tô pedindo para vocês não falharem. Jesus nunca pede, ó, não falha. Você não vai ver Jesus dizendo isso. Ele vai falar assim, ó, vem a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é sobre ele, cara. Isso é para. E eu acho que uma das coisas que Paulo viu, ele viu, cara, é sobre ele. E a nossa vida aqui, o propósito da nossa vida é servir, é servir alguém que é maior do que a gente. Que ele foi o único. Então, quando a gente tem essa consciência, e é isso, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente percebe o quanto a gente é fraco. E não tem outra escolha, a não ser a gente se jogar na graça. Que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É isso. E o que isso significa? Que a salvação é simples. É você aceitar. É dizer assim, Jesus, você é o meu Salvador. Você é o Senhor da minha vida. Eu renuncio a tudo que eu preciso, mesmo que eu não consiga sozinho. Eu estou te pedindo, me ajuda. Eu não consigo. Isso é graça. Isso é graça porque isso é você escancarar a porta do coração e falar assim, Espírito Santo, pode entrar, pode agir. Eu não consigo. Mas eu sei que você consegue. E eu tô te entregando isso aqui. É ir assim, ó, sabe? É ir despido. É ir completamente aberto para que as coisas aconteçam. Isso é graça. E a gente só percebe isso quando a gente mergulha no texto. E às vezes a gente passa por esses textos correndo, né? Então, eu até falo para os meninos que estão aqui, acho que vocês já entenderam qual que é a dinâmica. Eu não tenho pressa nenhuma, eu não tenho que bater nenhum tipo de meta, nem nada nesse sentido. A minha meta é com Jesus de parar um tempo e falar para quem quiser ouvir. Então, e ela é alcançada quando a gente compartilha. Então, cara, a gente compartilhou aqui hoje. Essa meta foi alcançada. Como isso vai bater dentro do coração de cada um, não sei, não controlo, e aí já é uma coisa de Deus com cada um através do Espírito Santo. Então, esse momento aqui, ele é um incentivo. Ele é muito pouco, mas ele é a função desse momento é a função do que eu faço na internet. Incentivar as pessoas a terem um relacionamento real com Jesus, porque eu acredito nisso. Então, e aí isso aqui agora, você fecha isso aqui, eu sei que algumas coisas vão ficar,
na cabeça durante a semana, vai voltar para a palavra, vai entrar no momento de oração. E aí isso é o Espírito Santo agindo, que aí já é uma coisa interna, é como ele age comigo, como ele vai agir com cada um de nós. E ele termina o capítulo 16 dizendo assim, sou eu ou você, amiga? Eu sempre me perco, desculpa. É você. Né? Eu falei tudo isso, olha só, né? E você já deve ter ouvido esse texto. Eu falei tudo isso, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês vão ter muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha por que é pra gente ter bom ânimo. Não é porque a gente é bom, é porque ele venceu o mundo, o único que é perfeito. E ele falou tudo isso que a gente conversou até aqui agora, para que a gente tenha paz. Essa mesma paz que Paulo vai falar em Filipenses, que é uma paz que excede o entendimento, Jesus vai falar assim, ó, eu dou para vocês a minha paz, mas a minha paz, a gente já leu esse texto, né, Pedro? Eu acho que foi nos capítulos anteriores. Tá aqui, ó. No capítulo 14, versículo 27, ele diz assim, ó, deixo a paz com vocês, e a minha paz eu dou a vocês. Só que, olha que interessante, não é como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Qual é a paz de Jesus, então, se não é igual à paz do mundo? E aqui tem uma grande lição. O que Jesus diz que é paz não é o que o mundo diz que é paz. Não é o que a internet diz que é paz. O que Jesus diz que é sucesso não é o que a internet diz que é sucesso. Não é o que o mundo diz que é sucesso. O que Jesus diz que é amor, são essas coisas intangíveis, não é o que muitas vezes é ensinado pra gente sobre amor. Então, quem é que a gente vai ouvir? E para ouvir a palavra, a gente só consegue se sentir mergulhar nela. Então, para vocês, para a gente rever que tipo de paz que a gente está buscando. A paz que Jesus dá. Tem gente que busca paz financeira, né? E tá tudo certo, a gente tem que buscar mesmo. Mas a pessoa que chega nisso, num ponto de paz financeira, de liberdade, sei lá como é que chama, que é tipo assim, cara, mano, eu agora não sei mais com o que gastar. Já paguei todas as contas, não devo ninguém, tenho dinheiro guardado, eu posso gastar aqui o que eu quiser. E ela se sente incompleta ainda. Muita gente alcança o sucesso, cara, e para alcançar esse sucesso, passa por cima de outras pessoas e coloca em xeque valores e princípios. E quando chega no sucesso, não se sente completa. Verdade. Uma coisa que fica muito claro para mim é que quem encontra a paz de Jesus se sente completo. A gente tem várias histórias de pessoas e pessoas que com isso a grana veio em conjunto, não é atestado de pobreza encontrar a paz de Jesus, mas que isso não era o principal. Pessoas com muita grana encontraram a paz de Jesus, pessoas com pouca grana que encontraram a paz de Jesus, pessoas com uma vida normal encontraram a paz de Jesus. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Todas se sentiram completas. Todas se sentiram completas. Então parece que essa é a paz que vale a pena a gente buscar. Vale a pena a gente viver. E com isso a gente encerra. Com isso a gente encerra. Ó, o Pedrão colocou aqui, muitos enxergam o dinheiro como fim, mas na verdade é um meio. Exato. Quem coloca ele como um prêmio, no final vai sempre se frustrar. Exatamente, ele é o meio. Ele é o meio, uma troca, né? Você troca por alimento, você troca por... Mas Jesus nunca vai ser um meio, uma troca. Ele é um fim. É o único que é um fim em si mesmo. Né? O único que é o fim em si mesmo. Isso é no geral, né? Não só o dinheiro também, né? Se a gente coloca uma pessoa, um cônjuge ou um parente, qualquer coisa que a gente colocar acima de Deus, tira a nossa paz, né? Na Exatamente. verdade, a gente acha que um relacionamento vai dar paz pra gente, mas quando vai ver, né? Acaba piorando a situação. Então, colocar Jesus acima de tudo é a melhor opção. Exatamente. E a forma, aqui talvez seja um despertar. Como é que a gente, seja a pergunta, né? Beleza, tchau, como é que eu faço para colocar Jesus acima de tudo? Cara, a gente já deu o primeiro passo aqui. Né? Já deu o primeiro passo. Buscar na palavra, momentos de oração, e entender que ele vai falar. E às vezes, em silêncio, ele também está falando. Em silêncio, ele também está falando porque ele está falando para a gente esperar. E a gente não quer esperar. Né? Às vezes, ele está falando só, cara, espera, eu estou te ensinando no silêncio. Estou te ensinando no silêncio. Então, acho que a grande lição é essa, a paz de Jesus que a gente busca, né? É isso, amigos. Muito bom estar com vocês hoje.
E aí, Mai, você curtiu esse modelo de estudo? Gostei bastante. É muito mais fácil do que os outros que eu já estive assim. É sempre muito difícil as palavras, né? E aqui não, a gente conseguiu entender bem o contexto voltado para a vida real, né? Que a Sim. gente vive. Isso é muito bom. Gostei muito. Muito obrigada, né? Deus Tamo junto. abençoe a vida de vocês. Vamos fazer uma oração para a gente fechar aqui agora. Depois eu vou fechar a gravação e vou subir lá no YouTube. Eu te aviso quando eu subir tudo no YouTube, que aí você consegue assistir os anteriores que foi essa mesma pegada. E tem muita coisa boa que a gente falou ali também. Aham. Tá bom? Obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Obrigado pela vida da Mai, que está aqui com a gente. Obrigado pelo Pedro. Obrigado pela minha vida. Obrigado porque o Senhor falou. Obrigado porque o objetivo foi alcançado, da gente compartilhar, trazer clareza, entender que nada disso aqui é sobre a gente, mas é sobre você, é sobre a tua pessoa. Nos ajuda para que isso faça diferença na nossa vida, que essas palavras ecoem no nosso coração e que a gente encontre a tua paz, a paz que excede todo entendimento e a paz que limpa a ansiedade no nosso coração. Acabou que a gente encontrou na tua palavra resposta para os desafios que a gente fez na oração sobre ansiedade. O Senhor acabou de responder para a gente te agradece por isso. Nos dê uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, turma. Tamo junto. A gente se vê na próxima terça às 19. Maia, eu vou te pedir um favor. Pai e Pedro que tiveram, manda uma mensagem lá no grupo falando como foi legal hoje para incentivar a galera a vir na semana que vem. Tá bom. Fica com Beleza? Deus. Obrigada, Tchau, tchau, viu? Deus tchau. abençoe. Tchau.